Sempre que eu vejo as nossas crianças descendo, meu coração enche de alegria no Senhor, pela maneira como Ele tem abençoado essa igreja. Já percebeu quando eles saem fica meio vazio, especialmente hoje, né, que eles se concentraram aqui? Isso é sinal de que nós temos muitas crianças, e isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa igreja. Então, até com esse espírito de gratidão ao Senhor, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor através da oração, gratos ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Gratos ao Senhor porque o Senhor se revela a nós de diversas maneiras e uma delas é através da sua palavra. Neste momento nós queremos olhar para ela, queremos ter os corações direcionados por ela, queremos ser confrontados e queremos também encontrar esperança através da sua palavra. É assim que nós oramos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Hoje é um dia especial, como já foi mencionado aqui. É o dia em que a gente se reúne para adorar o nosso Deus como igreja. De maneira especial, neste domingo, nós celebramos então o Dia dos Pais e isso traz uma singularidade também para este dia, para essa data. Não é? Muda um pouco o nosso dia quando chega essas datas assim marcantes, né? Se a gente fosse tentar imaginar o que se passa no coração de um pai, você que é pai, você basta olhar para dentro do seu coração e óbvio, eu estou restringindo aqui ao aspecto da paternidade, tá? É avaliar o seu coração à luz de quem você é, o pai de alguma criaturinha que o Senhor confiou em suas mãos. Talvez você ainda não seja pai, mas faça esse esforço aí, né? O que se passa no coração de um pai? Às vezes, quando a gente vai avaliar um pouquinho, pensar, refletir sobre a vida, pode gerar um pouco de angústia e aperto no coração, não é verdade? Dentro do nosso contexto de família, especialmente olhando para os filhos, existem vários momentos de alegria, de satisfação no Senhor, mas quando a gente pensa na vida, projetando os nossos filhos no mundo onde nós vivemos, às vezes gera um pouquinho de angústia e de aflição. Algumas preocupações que vêm à nossa cabeça quais são as amizades, as influências que estão exercendo, obviamente, influência na cabeça do meu filho? Quem são os amigos dele? O que será do meu filho lá na frente? Vivemos em um mundo onde a futilidade, né, especialmente nas redes sociais, assim, está literalmente estampada em nossa cara. E aí a gente pode pensar assim, será que o meu filho vai ser fútil como muito do que a gente observa nessas redes sociais? Nós vamos observando talvez vai acentuando numa geração em que o pessoal não é muito afim de trabalhar, não é verdade? E as Escrituras vai nos mostrar, vai nos revelar que aquele que é preguiçoso, a pobreza bate à sua porta. O seu fim ele será trágico. E diversas outras coisas que vão exercendo uma certa angústia, um certo pesar no nosso coração. Nós temos um livro nas Escrituras que trata a respeito da sabedoria e uma sabedoria para a vida, que traz para a gente situações como essas, que eu citei aqui, que eu mencionei, e que geram pesar no nosso coração, e que servem então para o nosso direcionamento, na nossa vida, na nossa família e em relação aos nossos filhos. Qual livro eu posso estar citando aqui? Quem dá um chute aí? Me ajuda, pode interagir. Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, não é verdade? Então, o que nós queremos fazer nessa manhã é dar uma olhadinha para o livro de Provérbios e como o autor aqui nessa sabedoria concedida pelo Senhor pode nos ajudar, pode nos direcionar em relação a como agirmos, você pai, como agir em relação ao seu filho. Porque diante de toda essa vasta circunstâncias que às vezes nos afligem,
A gente pode sair por aí atirando, feito doido para tudo quanto é lado, tentando resolver todos os dilemas, todos esses problemas, mas o livro de Provérbios, ele nos chama a sermos mais certeiros, onde a gente deve atuar, onde a gente deve agir em relação aos nossos filhos. E nas músicas, nas várias músicas que nós já cantamos nessa manhã, todas elas trouxeram um termo bem especial, que é o que nós queremos considerar nessa manhã, falando a respeito do coração. Em uma música nós cantamos que se o Senhor olhar para dentro do nosso coração, nada encontrará de bom. Em outra música nós cantamos como um clamor ao Senhor para que Ele nos conceda um coração igual ao dele. E o autor aos Provérbios, ele vai nos mostrar, ou vai trazer essa ideia de um pai cuidando do seu filho, olhando especialmente para o seu coração. Portanto, o que nós queremos trabalhar ao longo dessa manhã é ser pais é batalhar, ou ser pai é batalhar pelo coração do filho. Entre diversas outras implicações que isso traz, e são verdades para a nossa vida, mas o ponto essencial é o pai, ele deve observar de maneira especial o coração do seu filho. O livro de Provérbios, então, ele vai trazendo essa verdade para nós, e eu quero ler com você lá no capítulo 1, não é o texto que nós vamos considerar nessa manhã, mas lá no capítulo 1, dos versos 1 ao 4, nós vamos encontrar aqui o objetivo do autor ao escrever este livro, considerando que tem mais, tem Provérbios de Salomão, Provérbios de Agur, Provérbios do rei Lemuel, mas olha só dos versos 1 até o versículo 4, o objetivo então de Salomão ao escrever esse primeiro bloco, ele diz assim, ó, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, Salomão ele traz aqui em linhas gerais que o objetivo ao escrever esses provérbios aqui é trazer essa sabedoria aos jovens, trazer sabedoria àqueles que são inexperientes de coração. E quando a gente vai percorrendo por todo o livro de Provérbios, às vezes a gente pode ficar um pouquinho confuso, porque o autor ele vai tratando de diversas coisas assim que são do dia a dia. E sabe por que muitas vezes isso é confuso para nós? Porque a gente, meio que de maneira quase que inconsciente, a gente acredita, ou pelo menos pratica, aquele erro de que a minha vida pode ser dividida em dois aspectos, ou em dois lados. Um aspecto da minha vida espiritual e da minha devoção ao Senhor, e normalmente eu faço um recorte disso para aquilo que eu faço enquanto igreja, quando eu me reúno como igreja. E um outro aspecto é o aspecto do meu cotidiano, da minha segunda a sexta-feira. E por criarmos essa dicotomia, às vezes a gente perde de vista que a nossa vida como um todo deve adorar ao Senhor. Então, o livro de Provérbios é interessante, que vai mostrar como a nossa espiritualidade não é restrita ao domingo, mas é algo que deve ser vivenciado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Qual pai não desejaria que o seu filho observasse todos os provérbios que aqui estão escritos? Que fossem disciplinados, que fossem tementes ao Senhor, que fossem trabalhadores, que não se misturem com pessoas que praticam o mal, que preserva a sua pureza, inclusive do aspecto sexual, que é das tratativas aqui do livro de Provérbios. Que pai não desejaria isso? Que pai não desejaria que o seu filho fosse alguém sábio, e sábio para a vida? Provérbios, então, ele trata a respeito da sabedoria. A questão é, o que é essa sabedoria? E lá no versículo 7, um pouquinho mais adiante, nós temos um versículo que é bem conhecido que diz:
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam essa sabedoria. Então, dos versos 1 até o versículo 7, Salomão vai mostrando aqui o propósito pelo qual ele está escrevendo esse bloco de provérbios, e ele quer direcionar esse jovem a um caminho de sabedoria, e essa sabedoria é temer ao Senhor. E a partir do versículo 8, seguindo adiante, ele vai falar a respeito dessa sabedoria, fazer esse chamado aos jovens sobre a sabedoria, e ele vai utilizar aqui a figura do pai e da mãe, especialmente do pai, como aquele que chama o seu filho, que convida o seu filho a uma vida sábia. Então, o pai, nós podemos considerá-lo como alguém que está em uma batalha, em um campo de guerra, alguém como um guerreiro, e o seu principal alvo, o seu principal campo de batalha é o coração do seu filho, desejando então que o seu filho se torne sábio. Os versículos 8 e 9, então, nós encontramos aqui um pai em batalha, e ele diz assim no versículo 8 e 9: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, a partir do versículo 8, Salomão ele utiliza aqui essa figura do pai, chamando o seu filho à sabedoria e mostrando como isso será frutífero, como isso será produtivo em sua vida. Ele chama o seu filho para ser sábio. Esse pai começa a mostrar, Salomão vai mostrando isso aqui para a gente, como de fato há uma batalha envolvendo o coração do seu filho. E aqui nesses versículos, nesses capítulos, que vai até o capítulo 9, esse bloco de provérbios aqui de Salomão, ele vai apresentar para a gente alguns possíveis inimigos da vida desse filho no tocante à sabedoria. No versículo, lá ainda no capítulo 1, dos versos 10 até o versículo 16, nós vamos encontrar uma preocupação desse pai no que diz respeito ao homem perverso que pode exercer influência sobre os seus filhos. Dá uma olhada comigo, capítulo 1, versículos 10 a 16, e veja se não parece que Salomão está escrevendo aqui para os nossos dias. Ele diz assim: Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Nesses versículos aqui, Salomão traz uma preocupação que é a preocupação de todo pai pelos seus filhos, não é verdade? Os nossos filhos, especialmente na fase aí da adolescência ou da juventude, começa a dar alguns passos sozinhos, fora de casa, e diversas coisas vão passando pela nossa cabeça, algumas preocupações, alguns alertas, e que devemos realmente ter. E um deles passa por esse tipo de influência. Uma disputa que vai acontecer pelo coração, na esfera do coração. Meu filho, não seja atraído por esse tipo de gente. Não seja atraído por aqueles que vão prometer a você uma vida fácil, uma vida tranquila. Porque assim é mais fácil de obter as coisas, não é verdade? Eu tomo de alguém,
A gente consegue obter de maneira inapropriada vários objetos de valor e a gente reparte em partes iguais para todos. Não é um caminho mais fácil? Não é um caminho que a gente observa em nossa sociedade que tem seduzido a muitos? Não percebemos muitos filhos trilhando exatamente este caminho? Esse pai, que é representado aqui por Salomão, essa figura paterna, ele faz esse alerta em relação aos filhos. Não siga por este caminho. Ele faz um outro alerta também, muito interessante, lá no capítulo 7, versículos 14 a 20, sobre a mulher imoral. Provérbios 7, 14 a 20. A imoralidade também é algo que você observa com facilidade em nossos dias? Nas redes sociais, estampada em nossos olhos, tentando seduzir os nossos filhos, conduzir o coração dos nossos filhos. Não há nada de novo debaixo do sol. Veja o que Salomão apresenta para a gente aqui dos versículos 14 até o versículo 20. Aqui são as palavras da mulher imoral em relação a um jovem, tá? Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Aqui, e no capítulo 7, vai trazendo essa sedução dessa mulher imoral em relação a esse jovem, e nós vamos perceber que esse jovem, ele cai nessa cilada, e o caminho que ele está seguindo é um caminho de morte. Nenhum pai, mesmo que não seja um pai cristão, vai ficar tranquilo ao observar o mundo e notar tudo aquilo que está acontecendo. Certo? Nós vivemos em um mundo caído e a gente é capaz de observar algumas atitudes bem grotescas, bem absurdas de alguns pais em relação aos seus filhos. Isso é verdade. Mas, em linhas gerais, mesmo que não seja um pai cristão, esse tipo de preocupação aqui ele tem. Meu filho, não se envolva com esse tipo de gente que vai roubar os outros, que quer promover o mal em relação ao seu próximo. Muitos pais que não conhecem ao Senhor têm esse tipo de preocupação. Muitos pais que não conhecem ao Senhor prezam por uma vida do ponto de vista sexual, pelo menos ética. Meu filho, não se envolva com esse tipo de coisa. A questão é, o que vai diferenciar a nossa preocupação como pais cristãos em relação a uma preocupação que qualquer pai possa ter, que não teme ao Senhor? Onde nós vamos atuar na vida dos nossos filhos para que eles caminhem por um caminho de sabedoria? Porque pais que não temem ao Senhor, eles bolam as suas estratégias de diversas formas para que os seus filhos sejam honestos, trabalhadores, cidadão de bem. Mas e nós? Qual deve ser o nosso campo de atuação? Com base nessas informações, eu quero ler com vocês, então, a passagem que fica no capítulo 4, dos versículos 20 ao 27. Provérbios, capítulo 4, dos versos 20 ao versículo 27. Nós temos aqui um diálogo, então, desse pai em relação ao seu filho, trazendo conselhos de ordem prática para a vida, isso é verdade, mas o aspecto crucial que Salomão vai trabalhando aqui é essa ideia de trabalhar o coração. Esse discurso ele começa desde o
versículo 8 do capítulo 1 que nós lemos. Lembra? Do pai, então, chamando o seu filho: escute, meu filho, o conselho do seu pai, escute o conselho da sua mãe, seja sábio, e isso será como uma coroa para a sua cabeça. Nós estamos ainda dentro do mesmo discurso, tá bom? No capítulo 4, dos versos 20 até o versículo 27, e todo esse bloco de provérbios vai até o final do capítulo 9. Então, aqui no capítulo 4, versos 20 até o versículo 27, Salomão diz assim, nessa fala de um pai em relação ao seu filho: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda os seus passos, e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, Salomão, quando ele traz esses princípios gerais para o jovem, para que o jovem mantenha puro o seu caminho, assim como nós lemos lá no Salmo 119, dos versículos 9 ao versículo 11, nessa tratativa, então, de Salomão com o jovem, ele evoca aqui a figura do pai. A figura do pai, então, é algo fundamental nessa representatividade do Senhor em relação à sua criação, especialmente no que diz respeito à criação de filhos. Quando a gente pensa sobre criação de filhos, qual o texto que te vem à mente? Lá do Pentateuco. Esse é Provérbios. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Aqui Moisés diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que Moisés está mostrando para nós aqui, em Deuteronômio, trazendo esses princípios em relação ao povo, para que o povo reconheça que Deus é o único Senhor, é o único Deus, e que toda a nação então adore ao Senhor. Moisés ele faz um chamado aqui, ou ele convoca também a figura do pai. Ele não diz assim para a nação: pegue o seu filho e leve até o profeta, ou leve até o sacerdote, mas ele faz aqui um chamado ao pai. Pai, é você que deve inculcar essas coisas na cabeça dos seus filhos. E você deve fazer isso em todo o tempo. Ao se levantar, ao deitar, ao comer, ao trabalhar, ao fazer qualquer coisa, o seu filho deve estar exposto à palavra do Senhor, aos princípios do Senhor. Na sua casa, isso deve ser escancarado. Amarre nos seus braços, nas portas, na janela, em todo lugar, para que o seu filho conheça o Senhor. Salomão, quando traz lá nos versículos 20 e versículo 21, que nós acabamos de ler, em Provérbios, capítulo 4, nós temos aqui um clamor do pai em relação aos seus filhos, ou em relação ao seu filho. E o clamor é: filho, ouça as minhas palavras. Ouça o meu conselho. Ouça aquilo que eu tenho para te dizer. Não porque isso é proveniente do meu próprio coração. Porque esse pai aqui está falando a respeito da sabedoria. E essa sabedoria é esse temor ao Senhor.
Então, mais uma vez, nós temos essa chamada do pai em relação ao seu filho. Ouça o meu conselho. Ouça aquilo que eu tenho para te dizer. Nos versículos 20 e 21. No versículo 22, nós vamos encontrar, então, o resultado disso. O resultado de ouvir com atenção essas palavras de sabedoria que vêm do Senhor. E o resultado disso é que elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Meu filho, ouça as minhas palavras, porque essas palavras produzem vida, e vida verdadeira. Todo conselho de ordem prática que um pai possa dar para o seu filho, ele pode produzir um bem-estar na vida terrena do seu filho, pode te trazer alguns benefícios, mas jamais vai produzir a vida que Salomão está mostrando aqui. Ouvir, então, esse conselho de sabedoria é algo que produz vida. Daqui a gente já pode tirar algumas reflexões para a nossa paternidade, para aquilo que nós estamos fazendo em relação aos nossos filhos. Nós, muitas vezes, nos preocupamos com diversas coisas, com diversas áreas na vida dos nossos filhos, mas às vezes a gente negligencia aquilo que é mais importante, que é instruí-los nos caminhos do Senhor, que é mostrar para eles esse caminho de sabedoria, mostrar para eles aquilo que há de mais importante. No versículo 23, então, no discurso deste pai, vem um dos versículos que são certamente entre os mais conhecidos da Bíblia, e com certeza você conhece também, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o coração, pois dele procede toda a vida. Então, nesse apelo que esse pai faz a esse filho, nesse alerta, nessa chamada de atenção, para que ele seja sábio, ele vai dizer assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque toda a nossa vida depende do que domina o nosso coração. Tudo aquilo que nós fazemos depende daquilo que domina o nosso coração. E as Escrituras pintam um quadro terrível a respeito do nosso coração. Se você se acha bom, se você acha que dentro do seu coração só reside coisas boas, a sua percepção de si mesmo carece muito de uma compreensão bíblica. O pior mal que um pai pode fazer pelo seu filho, já que nós estamos tratando aqui dessa questão da paternidade, adivinha qual que é? É entregá-lo ao seu próprio coração. A pior maldade que um pai cristão pode fazer em relação ao seu filho é entregá-lo ao seu próprio coração. Esse é o quadro que as Escrituras pintam a respeito do coração do homem, do meu e do seu coração, do coração dos nossos filhos. Lá em Gênesis, quando o Senhor destrói a humanidade com o dilúvio, nós temos logo depois uma sentença muito clara do Senhor a esse respeito. Ele vai dizer: nunca mais destruirei a humanidade por causa da sua maldade, porque o seu coração, desde a meninice, desde criança, é inclinado para o mal. O coração, desde criança, ele é inclinado para o mal. Se a gente vai para o profeta Jeremias, então, ele vai falar que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Se a gente observa as palavras de Cristo Jesus, lá em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 20, nós vamos perceber que se você pegar o seu filhinho e pelo seu esforço próprio você falar assim: eu quero cuidar do coração dele, então eu vou excluí-lo de toda a sociedade, eu vou trancá-lo em um quarto, vou deixar ele lá sozinho. Não faça isso, tá bom? Mas só para a gente conseguir entender exatamente o que há no coração,
E talvez, se eu tomar essa ação, eu vou conseguir então que o meu filho não siga por esses caminhos. Nós teremos dificuldades com as palavras de Cristo Jesus, lá em Marcos capítulo 7. Porque ele vai falar que toda maldade procede de um lugar. Procede do coração do homem. Jorra do nosso coração. E isso é aquilo que a gente consegue produzir por natureza. Então, no nosso exercício da paternidade, entre diversas preocupações de ordens práticas que nós devemos ter em relação aos nossos filhos, devemos ter, o principal cuidado que nós devemos adotar, ou o alvo que nós devemos estabelecer de maneira fixa e trabalhar em adoração ao Senhor, olhando para este alvo, é o coração dos nossos filhos. Não adianta eu querer cuidar de tudo aquilo que ele faz, de tudo aquilo que ele pensa, cuidar de tudo aquilo que possa exercer influência sobre ele, tentar cercá-lo de todas as formas e negligenciarmos o coração. A questão é, nós temos ajudado os nossos filhos a observar o próprio coração, a guardar o próprio coração. Como que você tem feito isso? Como que você, pai, tem sido um guerreiro, tem batalhado e batalhado na esfera do coração do seu filho? O livro de Provérbios como um todo, ele vai trazendo essa figura imaginária, esse diálogo entre o pai e um filho, e é aquela ação intencional de um pai em relação ao filho, e nós vamos percebendo isso em todo o livro. Como que a gente tem praticado isso? Como que você tem lutado pelo coração do seu filho? Pastor, eu trago ele na igreja todo domingo. Isso é legal. Bacana, continue fazendo isso. Pastor, ele é adolescente, ontem eu mandei ele lá com a turma no horto para subir até aquela pedra lá. Cadê a Rosângela? Deve estar toda dolorida aí, estava lá com a liderança. Isso é legal, continue a fazer isso. Isso é saudável. Mas e a sua interação? Como que você avaliaria o seu papel quando você olha essa figura que Salomão traz aqui para conduzir o jovem à sabedoria? A sua atuação direta em relação ao seu filho. Como que tem sido? Como que Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, é evidenciado em sua vida? Acima de tudo o que se deve guardar, guarde o coração. Às vezes a gente se preocupa e investe em tantas coisas em relação aos nossos filhos, para que seja alguém bem-sucedido, para que tenha uma vida calma e segura, para que alguns males não sobrevenham sobre ele, para que ele possa fazer um bom planejamento de vida e ter uma velhice tranquila e que ele possa desfrutar. Tudo isso é válido e para tudo isso tem o seu lugar. Mas existe algo que antecede a tudo isso e que é esse guardar o coração, que é apontar essa sabedoria para os nossos filhos. Como tem sido a nossa vida nesse sentido? O pai, então, ele traz esse clamor para que seu filho guarde o seu coração, para que ele seja verdadeiramente sábio. E depois disso, então, dos versículos 24 até o versículo 27, esse pai ele vai trazendo algumas ordens aqui para o seu filho. Lá no versículo 24, ele vai falar assim: afaste a sua boca de palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Os versículos seguintes, 25, olhe sempre para a frente, mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. 26, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Eu quero que você entenda que existe uma lógica no que Salomão está colocando aqui.
e apresentando para nós através dessa figura do Pai. O primeiro elemento que ele coloca é: guarde o seu coração. E a partir desse guardar o coração, você pode observar algumas coisas práticas sobre a sua vida. Como, por exemplo, afastar da sua boca a maldade. Mas muitas vezes nós queremos que os nossos filhos não repitam algumas palavras ou afastem da sua boca a maldade, qualquer tipo de xingamento, qualquer tipo de fofoca, coisas que sejam realmente contrárias ao Senhor, mas apenas por uma questão de estética. Se o meu filho pequenininho falar um palavrão, repetir dentro de casa aquilo que ele escutou dos coleguinhas na escola, lá na quadra, jogando bola ou na rua, vou passar pimenta na boca dele. Vou esfregar com sabão para que ele nunca mais diga isso. Olha, eu diria para você, seja bem assertivo mesmo em relação a essas coisas. Não permita de maneira alguma. Mas se você não tratar o coração, você está errando o alvo. Você não está dando tiro no lugar certo. A essência, então, aquilo que nós devemos observar é o coração. Damos os conselhos para os nossos filhos. Filho, olha, coloque diante dos seus olhos aquilo que eu estou, coisas boas, coisas que sejam saudáveis, coisas que sejam honestas, e tudo isso é louvável. Mas se a batalha não está sendo travada na esfera do coração, isso também não surtirá efeito. Não o efeito real. Por isso que Salomão ele é enfático aqui na fala desse pai sobre tudo que deve guardar. Guarde o coração. Se o coração não for guardado, não há nada que nós possamos fazer. Queridos, quando nós olhamos então para o texto de Provérbios, quando nós olhamos aqui essa figura que Salomão evoca para tratar a respeito da sabedoria, ele coloca essa figura do pai e isso é significativo para nós. Nós devemos avaliar. A criação de filhos é um grande desafio. Não é um desafio exclusivo para os nossos dias. A criação de filhos sempre foi um desafio desde que o pecado entrou no mundo. Porque o pecado ele atua na esfera do coração. Do meu coração, do seu coração, do coração dos nossos filhos. Mas o pai que teme ao Senhor, ele vai encarar esse desafio e ele vai direcionar a sua atenção, a sua preocupação, o seu foco de adoração ao Senhor em relação aos seus filhos, atuando na esfera do coração. Então, sobre todas as coisas que você possa desejar para o seu filho, possa almejar para o seu filho, deseje para ele sabedoria. Essa sabedoria que Salomão coloca aqui para nós. Essa sabedoria de temer ao Senhor e de colocar o Senhor acima de todas as coisas. Que sejamos então pais que adorem ao Senhor através da nossa função. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós, de maneira graciosa, podemos chamá-lo de Pai. Muito obrigado porque a alguns o Senhor concedeu esse privilégio, então, da paternidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de representarmos o Senhor para todos aqueles que estão ao nosso redor, especialmente para os nossos filhos. Então, para cada pai cristão presente aqui nessa manhã, que a gente possa olhar para essas palavras de Salomão, essas palavras de sabedoria, olhar para essa figura que Salomão utilizou aqui para conduzir os jovens no caminho de sabedoria, e que possamos, então, desempenhar esse papel na vida dos nossos filhos. Em primeiro lugar, mostrando que somos sábios por temermos ao Senhor. E a partir disso, então, ensinando
educando os nossos filhos e mostrando o Senhor para os nossos filhos. Conceda então aos nossos filhos, ó Deus, um coração sábio, um coração que teme ao Senhor. É assim que nós oramos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficar em pé mais uma vez e louvar ao Senhor.